Oi, pessoal. Hoje eu vim trazer uma pergunta para nós refletirmos um pouco sobre ela. Como você chama a si mesmo? Com relação à fé, eu estou falando. Não com relação ao seu nome ou apelido. Com relação àquilo que você acredita no campo espiritual. Como você chama a si mesmo? Entre os cristãos, há muito tempo, quem é, por exemplo, católico, não tem a menor dúvida ou não titubeia ao chamar a si mesmo de católico. Alguns colocam até mesmo o nome completo, católico apostólico romano. Outros fazem uma observação dizendo que são católicos, mas não praticantes. Outros dizem que são praticantes. Aí depois o tempo foi passando, quando surgiram outros movimentos além do catolicismo, aqueles que se separaram do catolicismo chamavam-se, ou foram chamados num primeiro momento, de protestantes. E aqueles que dali foram surgindo, ramificando-se desta teologia ou desta doutrina protestante, vamos chamar assim, foram se chamando com o tempo evangélicos, ou foram assim chamados pelos outros. E este termo evangélicos chegou até o nosso dia. Evangélico, na verdade, é todo aquele que segue o evangelho. Por definição, até mesmo católicos são evangélicos. Mas vamos nos manter àquela denominação ou àquela alcunha clássica. Católicos, protestantes, evangélicos. Depois do século XX vieram os pentecostais. E agora temos os neopentecostais também. Viram que salada que fizeram com os nomes? Mas todos estes poderiam e deveriam chamar a si mesmo de cristãos, como foram pela primeira vez chamados assim em Antioquia, o que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento da Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer uma palavra para a gente pensar sobre ela. O apóstolo Paulo ele falava sobre dar continuidade à sua vida e à sua carreira e aos seus propósitos como seguidor de Cristo, e aí ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E aí segue neste caminho que o apóstolo Paulo fala em seguir adiante, em não olhar para trás, em prosseguir para o alvo. A palavra de Filipenses 3, 15 e 16 que eu quero usar para nós hoje. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esta palavra vai estar descrita no descritivo deste vídeo. O que eu quero chamar a atenção para nós sobre isso é que o apóstolo Paulo fala em alcançar a maturidade. Ele fala que devemos considerar que há quem pense de modo diferente. E devemos considerar que Deus, no devido tempo, esclarecerá todas as nossas dúvidas. Estaremos mais pacificados com relação às diferenças. E aí ele diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, significando dizer,
Viva de acordo com aquilo que o Espírito já tem colocado em seu coração e de acordo com aquilo que está claro para você, que está simples para você. Bom, isso deveria responder com tranquilidade às diferenças que existem entre essas matrizes religiosas cristãs, catolicismo, protestantismo, evangelicalismo, pentecostalismo, neopentecostalismo e esses ismos todos. Vivamos de acordo com o que já temos alcançado, tenhamos maturidade, saibamos trabalhar as diferenças de pensamento e sigamos em frente para o alvo que está proposto para nós. Dentro da medida do possível e da pacificação, sigamos juntos, mas respeitemos as diferenças. Não queiramos empurrar para o outro as nossas convicções, apenas as vivamos. E eu quero abrir um pouco mais o leque, não indo além da palavra, mas colocando nela um alcance para os nossos dias. Vivamos também respeitosamente, mesmo fora do cristianismo, com aqueles que têm outras religiosidades, espiritualidades, e saibamos seguir juntos, sabendo que a todos nós Deus esclarece no devido tempo as nossas dúvidas e ou as nossas diferenças. Vejam que coisa interessante. Jesus sempre nos convida para praticarmos o Evangelho. Ele jamais chegou para os seus discípulos e disse: convençam doutrinariamente ou filosoficamente aos outros a respeito do Evangelho. Ele apenas disse: preguem o Evangelho e substancialmente vivam o Evangelho. Este é o cerne. E Jesus dizia: experimentem viver o que estou lhes ensinando, para que vocês percebam, provem, tenham consciência da verdade do que eu estou lhes ensinando. Não aceitem apenas por aceitar, mas experimentem, coloquem em prática. E isso vem ao encontro do que eu quero dizer também. Nós não devemos, e é inútil, e não tem sentido nenhum, querermos convencer teoricamente ou pelo falar aos outros a respeito da nossa fé. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, significando dizer também: viva a sua fé, creia e viva conforme aquilo que você já tem alcançado na fé. E pelo seu próprio exemplo, você vai despertar curiosidade e atenção nos outros sobre o que você crê. Apenas também, seja coerente com aquilo que você eventualmente prega. Por isso, e para encerrar, eu quero dizer que nas minhas mídias sociais eu costumo compartilhar o Evangelho. É uma missão que eu tenho como um evangelista, como um cristão, como um discípulo de Cristo. Compartilhe o Evangelho e lá nas redes sociais, lê quem quer. Assiste este próprio vídeo aqui, quem quer. Aceita quem quer. Discorda quem quer. Não assiste mais ou não lê mais quem quer. Tudo bem, está tudo certo. Posto que não sou eu que quero convencer ninguém de nada, e sim o Espírito de Cristo que nos convence. Da mesma forma, eu creio que a gente deve agir, ser coerente com aquilo que a gente crê, praticar aquilo que a gente crê e respeitar todas as diferenças. Quem nos seguir como discípulos de Cristo e, em mais alta instância, quem seguir a Cristo, saberá que é verdade. Quem quiser seguir ao nosso lado, junto conosco, poderá experimentar e dar testemunho das experiências que obtiver segundo esta verdade que é Cristo. Mas, substancialmente, eu gostaria que olhassem para mim e vissem alguém que, dentro dos seus próprios limites, das suas fraquezas e dos seus esforços com a graça de Deus, procura viver o que anuncia. E quem quiser seguir ao lado é bem-vindo. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já temos alcançado. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já temos alcançado. Essa palavra mexeu na minha consciência profundamente
E é por isso que eu estou aqui compartilhando essa palavra com você. Obrigado por chegar até aqui e que Deus siga nos abençoando a todos. Tchau, tchau.